A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai fazer o nosso ensino reflexão do dia com base no livro de Cantares, né, de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Esse livro, ele é uma canção, né, uma canção escrita, é uma poesia. Fala sobre o amor de um homem, né, Salomão, para uma mulher sulamita e o amor dela por ele, né? Mas isso tipifica o amor de Cristo por sua igreja, o amor da igreja por Cristo. Sabendo disso, agora a gente vai começar a leitura do capítulo 3 desse livro, tá? Eu vou fazer a leitura com uma linguagem mais simples, mais clara, e depois a gente vai fazer a nossa reflexão. Capítulo 3. Noites e noites, na minha cama, eu procurei o meu amado. Procurei e não o encontrei. Então eu me levantei e eu andei por toda a cidade. Andei pelas ruas, pelas praças. Eu procurei o meu amado. Procurei, mas eu não o encontrei. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. E eu perguntei para eles: vocês viram o meu amado? E logo que eu saí de perto deles, eu encontrei o meu amado. E eu abracei o meu amado. E eu não deixei que ele fosse embora. Até que eu consegui levar ele até a casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça, de mirra e de incenso, e de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão. Liteira é o local onde ele se sentava, onde o rei se sentava e ele vinha vindo na cidade, né, naquela cadeira triunfante, né? Então continua. 60 soldados, os melhores de Israel, formam a guarda pessoal dele. Todos eles, todos os seus soldados, sabem usar muito bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada por causa dos perigos da noite. A liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata e o seu teto era de tecido bordado a ouro. As suas almofadas forradas de fino tecido vermelho. Foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que ele recebeu da mãe dele no dia do casamento, naquele dia de tanta felicidade. Então aqui nos aponta, né, lembrando que isso é uma tipificação de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, né? Então aqui a mulher representa a igreja, né? E Salomão representa Cristo. Então aqui a mulher andava ansiosa, né? Noite após noite, né? Procurando o seu amado, né? E não o encontrava, mas ela não desistia de encontrá-lo. E ela procurava ansiosamente, noite após noite, aquele amado dela, aquele que ela amava, né? As noites nos indicam também dias ruins, né? Dias de trevas, né? Então, em meio àquelas trevas, em meio à tribulação da noite, ela não desistia de procurar o amado dela. Então, ela saía à procura. Ela queria a presença absoluta daquele amado, né? Isso nos aponta a igreja. E então, de repente, ela sai à procura, né? Ela sai do comodismo, porque aqui o início da procura dela se dá dentro de casa. Ela começa a procurar o amado dela dentro de casa, ou seja, numa situação cômoda. Ela começa a buscar aquele que ela tanto ama dentro de uma situação cômoda para ela. Então, ela sai do comodismo dela e ela começa a ir além e começa a andar pelas ruas, a andar pelas praças procurando aquele amado dela. Ela precisa encontrá-lo de alguma forma. Então ela sai da comodidade dela e vai à busca desse amado. E ela até pergunta para outras pessoas que deveriam ter visto, que deveriam conhecê-lo, que deveriam ter encontrado ele, que seriam os guardas da cidade. Os guardas provavelmente teriam visto, né? Eles estavam ali para fazer a guarda da cidade, mas eles não tinham visto também. Mas ainda que aqueles que deveriam ter visto e não o viram, isso não fez ela desanimar, e ela continuou naquela saga, né? À procura dele, né?
Então, de repente, né, ela encontra ele, encontra o amado dela que ela tanto queria. E quando ela o encontra, ela o agarra de uma forma que ele não vá mais sair de perto dela. Então ela o prende a ela, né? Então não é que ela queria encontrá-lo, mas o deixa ir embora, né? Ela conseguiu encontrar o amor dela, mas deixou ele ir, né? Lembrando que aqui fala sobre a mulher, né, que estava tentando encontrar Salomão. Então a mulher é a igreja. Então a igreja estava naquela busca incessante em encontrar a Cristo, né? Então encontrou a Cristo, né? Mas no momento que encontra, não deixa ele embora mais. Ela ficou com ele preso a ela, de tal forma que ela conseguiu levar ele para um lugar escondido, um lugar seguro, onde ninguém fosse roubá-lo mais dela. Quando diz que ela conseguiu levar ele ao quarto da mãe dela, daquela que deu luz a ela, significa que ela conseguiu colocar ele num lugar muito seguro, onde ninguém ia roubá-lo dali, onde ninguém ia tirá-lo dali. Então ela conseguiu esconder ele num lugar muito seguro, né, dentro dela. Então diz aqui, ela começa a falar, agora que nós estamos juntos, que eu encontrei, ele está muito bem escondido, não venham querer perturbar o nosso amor. Ninguém vai conseguir perturbar o nosso amor. Eu encontrei aquele que eu tanto queria encontrar e agora nada vai nos afastar, né? Então, de repente, ela vai e fala, né? A mulher vai e fala, nossa, mas o que está acontecendo, né? Quem é esse que está vindo, né? E ela vê que é o amado dela que está vindo para o casamento. Chegou a hora do casamento, né? E o amado dela vem vindo ali pro casamento. Então, neste momento, quando ele vem vindo pro casamento, ela olha e fala assim: nossa, o que é isso? Que lindo, né? Ele está vindo, né? Tão esplêndido, né? Ele está vindo ali com tanta glória, né? Quem é esse? E ele vem numa glória tremenda. Então, nisso, ela fala: quem será esse? E descobre que era o amado dela, né? Na verdade, aquele que tá vindo é o amado dela. Então, ela vai e fala: olha, vejam nele há uma coroa, né? Então, todos começam a ver a coroa, né? Que havia naquele amado dela, né? Não se vê, aqui nos aponta Cristo claramente, a vinda de Cristo, né? Onde não é só ela que vê esse esplendor todo, mas ela diz que todos veem, né? Todos veem e todos testemunham o esplendor desse homem vindo. Então isso nos aponta, né? Que todos verão o esplendor de Cristo vindo. Então todos veem Cristo vindo e observam a coroa dele, né? Que coroa? Não aquela coroa de espinho, mas agora uma coroa, né? Uma coroa de honra, né? E ele vem ali deslumbrante, né? Então diz no versículo 11, no finalzinho diz, né? Vejam, ele está usando uma coroa que ele recebeu da mãe dele no dia do casamento, naquele dia de tanta felicidade. Então vejam, gente, ele está vindo cheio de honra, cheio de glória, com a coroa, né? Aqui no caso, mãe, aquela que gerou para nós, né? No nosso mundo, aqui na nossa realidade, quem gera é a mulher, né? A mãe. Mas aqui, né? Compreende-se realmente, né? Aquele que gera, né? Então, aquele que gerou realmente é Deus, né? Então, aqui fala que Deus, a coroa que Deus deu para ele no dia do casamento, no dia que ele se casou com a igreja, no dia em que ele comprou a igreja com o sangue dele, ele ganhou essa coroa. Então, vejam lá, gente, vocês estão vendo a coroa que ele ganhou quando ele comprou a igreja com o seu sangue. Então, é isso que significa uma mulher, né, uma igreja, né, essa mulher representa uma igreja. Então, é uma igreja que não desiste do seu amado. É uma igreja que insiste em procurar esse amado, não desiste de ter a presença do seu amado. Então se baseia nisso, noite após noite, treva após treva, dia ruim após dia ruim, não desiste de encontrá-lo. E não fica dentro do seu comodismo procurando ele dentro do seu próprio quarto, mas vai para além do que é cômodo para ela e busca, né? E quando o encontra, o agarra com todas as suas forças para que ele não vá embora, até que venha o dia em que ele venha deslumbrante para todos verem a glória que há nele e a coroa que foi colocada sobre a cabeça dele.
por conta do casamento que foi celebrado com tanta felicidade, com o derramamento daquele sangue. Então essa é a mensagem de hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um bom dia para todos, amém? Em nome de Jesus, amém.